Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. E hoje nós vamos conversar sobre o passo a passo para recuperar as finanças do condomínio. Tem muito síndico que, quando é eleito, herda uma bagunça financeira e um rombo no caixa, e não é sempre que ele sabe por onde começar a colocar ordem na casa e tirar o condomínio do vermelho. Mas tem jeito sim, e o nosso convidado de hoje vai nos contar como ele fez isso no condomínio dele. O nosso convidado é o síndico profissional Hugo Ribeiro. Ele foi entrevistado para uma matéria da nossa coluna Síndico de Destaque do dia 19 de maio, que entrou também nas nossas redes sociais e viralizou. Aqui no Instagram teve muitos acessos, muitos comentários, muitas curtidas, vários síndicos também compartilhando que passaram por algo parecido e também conseguiram tirar os seus condomínios do vermelho. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai estar trazendo o Hugo para contar para a gente como ele fez isso. E antes disso, eu vou aqui dar algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva. Então, quem tiver perguntas relacionadas exclusivamente ao tema, escreve aqui na nossa caixinha de perguntas, tem um balãozinho com um ponto de interrogação, então vocês mandam as perguntas ali pra gente, tá? Já pode ir mandando, inclusive. Se você acha que esse assunto pode interessar algum amigo, para o seu síndico, algum vizinho, conselheiro, então encaminhe essa live para eles usando o ícone do aviãozinho que também está aqui do lado do balãozinho com ponto de interrogação, tá? E para aqueles que perguntam, sim, a live vai ficar salva no nosso IGTV assim que a gente encerrar. E em breve também estará disponível no formato de podcast. Vocês podem acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. Dados os recados, agora eu vou trazer o Hugo para o nosso bate-papo. Então, deixa eu procurar o Hugo aqui e daqui a pouquinho ele já está entrando. Oi, Hugo. Noite, tudo bem? Tudo jóia? Que bom que você está aqui com a gente, que deu certo. Obrigado, Catarina. Eu queria agradecer o convite. Vai ser um prazer passar esses minutos com vocês aí e dividir um pouquinho a minha experiência. Ah, vai ser ótimo. Muito obrigada por você aceitar o convite, para participar aqui dessa live. As pessoas estão chegando, acho que muita gente aqui curiosa para saber um pouco mais aí das estratégias que você usou para tirar esse condomínio literalmente do vermelho, né, Hugo? E eu vou fazer aqui uma breve apresentação sua para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Então, gente, o Hugo Ribeiro, ele é advogado, síndico profissional e sócio proprietário da empresa Ribeiro e Hispano Síndicos Profissionais. Ele tem mais de 10 anos de atuação em condomínios residenciais e comerciais, e ele veio aqui gentilmente compartilhar o seu conhecimento. Ele foi tema da matéria, como eu já citei aqui na abertura, e lá nessa matéria ele já contou bem assim como que foi esse passo a passo, e hoje ele vai trazer um pouco mais aí de elementos de como que foi essa aventura aí de recuperar as finanças de um condomínio. Então, Hugo, tá todo mundo curioso para saber qual é o segredo para tirar um condomínio do vermelho. Conta para a gente, então, primeiro, como foi quando você assumiu o condomínio Oasis Ecovida. Você estava por dentro da situação caótica das finanças do condomínio?
Não, na verdade eu não estava ciente. Eu fui pego de surpresa, né? Assim que eu fui eleito, eu fui examinar a documentação do condomínio e me inteirar da situação. E aí eu me deparei com um grande desafio. A gente tinha quase nada de dinheiro, estava ali há 15 dias do final do mês. A antiga síndica tinha recém feito um rateio para cobrir as despesas. Então a gente só tinha aquele dinheiro para o próximo mês ali e talvez não fosse nem dar, nem ser suficiente. Poxa. E aí começou uma grande dor de cabeça. Mas a gente se debruçou sobre todos os livros do condomínio, tentando identificar ali aonde que estava o problema, né? Mas bem no começo a gente já identificou que o condomínio era um pouco desorganizado, a Tá. começar pela parte interna do condomínio. É até uma dica, né? Quando o síndico ele é organizado nas contas, ele também é organizado na parte de manutenção do condomínio. Quando a gente pega um condomínio redondinho e a gente vai se debruçar sobre os livros, geralmente está tudo bem organizado. Quando a gente chegou no condomínio, a gente se assustou um pouco. A administração era uma bagunça, você não conseguia se achar ali dentro, pasta misturada. Meu sócio ele é bem criterioso com relação a isso, e a gente ficou realmente assustado com a bagunça que estava no condomínio. Nas áreas comuns tinham coisas jogadas, nas escadas, coisas que não iam servindo, eles iam pondo nos cantinhos. Então a gente começou a perceber que realmente ali ia ser um grande desafio. Então já tinha Bom, muito jeitinho, né, na gestão já, anterior. isso. E depois a gente, com o tempo, a gente foi identificando os condomínios que tinham esse perfil. Assim, quando você chegava no condomínio que tinha mais ou menos esse jeito, você já podia esperar que alguma coisa nas contas também não estavam legais, né? E aí eu acho assim, a parte do condomínio, a parte financeira é muito como na sua própria casa, né? Da forma que você lida em casa, o gestor do condomínio vai lidar dentro do condomínio. Então a gente aplicou um pouquinho do que a gente trabalha na nossa casa mesmo. Então a gente se debruçou sobre os livros, foi verificar a previsão orçamentária. Por incrível que pareça, a previsão orçamentária estava adequada. Foi má gestão mesmo. E aí onde que a Tá. gente conseguiu identificar os problemas? A gente tinha muito parcelamento. Então, por exemplo, quebrou a esteira, vamos mandar arrumar a esteira. Quantas vezes eu posso fazer para arrumar a esteira? Você pode fazer em 5 vezes. Ela ia lá e fazia em 5 vezes. Sempre no Aí, limite, né? sempre no limite. Um problema de bomba, quebrou a bomba. Quanto é a bomba? A bomba é 2.000. Quanto eu posso fazer? Pode fazer em 10 vezes. Vai lá e parcela em 10 vezes. Cartão de crédito. Nossa, o cartão de crédito estava estourado de tanta coisa que se comprava parcelado no cartão de crédito. Então, a primeira coisa que a gente fez vamos cancelar o cartão de crédito. Então, se a gente tem, a gente paga à vista. Se a gente não tem, a gente não faz. Ou vamos tentar, de alguma forma, conversar com o fornecedor e ver de que forma que a gente consegue fazer isso, de que forma que a gente vai conseguir pagar isso sem parcelar. Se não der para parcelar e a gente não puder fazer, a gente não faz. Beleza. Aí eu comecei a chamar os parceiros do condomínio. São aquelas pessoas que trabalham para o condomínio. A principal parceira ali no momento foi a empresa de elevadores. Eu vi na empresa de elevadores, como era o maior valor que a gente pagava mensal, eu identifiquei que talvez eles pudessem nos ajudar ali inicialmente. Então a gente chamou a empresa, explicou a situação e falou: olha, a gente precisa de uma ajuda, porque o condomínio não vai ter dinheiro o próximo mês para pagar a sua manutenção. Putz, E óbvio, o prestador ele quer continuar com o condomínio, ele quer manter a é. conta, né? Então, a empresa de elevador entendeu a situação e nos forneceu 5 parcelas grátis, 5 meses. Ela ia manter a prestação de serviço e não ia cobrar o condomínio para a gente poder
fazer um fôlego ali, levantar um dinheiro e tentar colocar a casa em ordem. Então já foi uma grande vitória. E a gente pagava ali em torno de 7 mil por mês. Se a gente pensar em 5 meses, a gente está falando algo em torno de 35 mil reais. Foi aí onde tudo começou. Então eu comecei a chamar todos os parceiros, eu chamei o parceiro de bomba, eu falei, bom, você está aqui com a gente, está no condomínio há um bom tempo, você quer continuar com a gente? Ah, a gente quer continuar. Eu falei, olha, então eu vou precisar de uma parceria de verdade. O que você pode fazer pelo condomínio nesse momento? Aí expliquei, mostrei o que estava acontecendo. A empresa de bomba fez a mesma coisa. Falei, olha, eu vou te dar aí 3, 4 meses de isenção. É óbvio que se quebrar uma bomba, alguma coisa que for um valor que eu tiver que gastar, o condomínio vai precisar pagar. Mas a parte de manutenção, aquela parte de acompanhamento mensal, a gente não vai cobrar. É legal. Então aí entrou elevador, entrou bomba, a própria administradora fez a mesma coisa, deu uns 2 meses de carência. Até nós mesmo, a minha empresa, se precisasse, ia trabalhar ali 1 mês ou 2 de graça para tentar levantar o condomínio. Mas não foi preciso, a gente conseguiu ali levantar, fazer um dinheiro. Para você ter uma ideia, a conta de água do condomínio era parcelada. Então, num Nossa. determinado momento, ela não teve o dinheiro para pagar, ela foi lá e parcelou a conta. Então, eu cheguei lá, eu tive contas de água parcelada para pagar, sendo que já ia ter uma vencendo. Realmente foi uma situação bem, bem difícil. Foi uma Mas a bola gente, de neve, né? Porque assim, nem as contas básicas não as estavam contas sendo básicas, pagas à vista, que é uma coisa normal, né? Porque o que a gente arrecada de ordinária tem que ser suficiente para isso. Às vezes o que exatamente. quebra ali um condomínio, sei lá, é quando queima motor de elevador, acontece, sei lá, alguma manutenção emergencial, coisas assim. Agora, poxa vida, não ter o dinheiro para pagar a conta de água tava num, assim, já tinha estourado todo o limite ali do que poderia, né, Hugo? E assim, eu percebo que, por exemplo, eu me deparei com uma nota fiscal de material, que era tudo comprado numa lojinha do lado do condomínio, quer dizer, não tinha aquele cuidado de você fazer um orçamento, um carinho para verificar se realmente ali era o melhor preço. Então, ia chegando os boletos para eu pagar, e aí você olhava aquilo, aquela lista de pincel, tinta, alicate, chave de fenda, aí daqui a pouco vinha outro boleto de novo, pincel, tinta, alicate, e eu falava, nossa, então quer dizer, o cara usava um produto, jogava fora ou perdia, aí precisava, não achava, ia lá e comprava de novo. Então, realmente, uma situação assim de falta de cuidado mesmo, de zelo. É. E Então, aí, olha a só, partir... assim, só para a gente ir colocando esse passo a passo mesmo do que você foi fazendo. Então, a primeira coisa que você fez foi se debruçar sobre os balancetes, a prestação de contas, estudar a fundo ali as finanças e para poder identificar, fazer um diagnóstico, né? Por porque aonde que estava o problema. Aí você identificou que os problemas eram esses parcelamentos de absolutamente tudo, até da conta de água, uma falta de zelo no cuidado dos recursos que o condomínio tinha. Cartão de crédito, olha, eu nunca nem achei que dava para ter cartão de crédito no prédio. Eu posso ser bem, tá bem mal informada, não mas tinha. foi algo que eu nunca cogitei assim ter para o meu condomínio e nem sabia que existia essa prática também. Então, estou surpresa aqui, porque, gente, financiar as coisas com cartão de crédito ou entrar lá naquelas de pagamento de parcela mínima é a maior roubada. Não sei se era esse o caso do cartão de crédito do seu condomínio, mas meu Deus do céu, se Não, era. era. E olha, eu fiquei vibrando 10 meses, porque a cada mês que passava ia diminuindo uma parcela, porque depois que a gente cancelou o cartão, né? Então Aham. a gente ia acompanhando aquela, putz, a oitava, a sétima, a sexta, a quinta, a quarta. Foi assim uma vitória quando a gente zerou e falou, puxa, acabou a dívida, né? A É. gente não tem mais dívida. E aí depois Mas você indo para o próximo passo, né? Só para a gente ir organizando aqui as informações. Depois você foi negociando com os fornecedores, explicou qual era a situação financeira, disse que realmente ele estava precisando desse apoio e você conseguiu aí, sei lá, não sei se foram todos, mas você citou aqui pelo menos três
3 fornecedores que isentaram mensalidades durante alguns meses, a começar pela empresa de elevador, a administradora, a empresa de bombas, para dar um fôlego financeiro para vocês, né? E aí, aos pouquinhos, você foi conseguindo, então, aí colocar as coisas nos eixos. Isso. Eu me recordo também que a gente tinha uma empresa que cuidava de câmeras, a gente tinha uma empresa para interfone, a gente tinha uma empresa para motor. Então, o que eu fiz? Arrumei uma empresa que fazia antena, interfone e motor de portão, e aí eu consegui enxugar tudo isso. Na época eu gastava em torno de R$ 2.000 para esses 3 contratos, eu consegui enxugar tudo isso para R$ 1.000, então já economizei R$ 1.000. Então, todo contrato que eu podia dar uma enxugada ali, a gente enxugou. Eu tive um problema no motor, e aí eu conversei com a empresa e falei assim, olha, eu estou numa situação que eu não consigo nem arrumar o motor. Você me coloca esse motor, eu vou te pagando a sua mensalidade até pagar o motor. Depois que eu pagar o motor, eu começo a pagar o seu serviço aqui no condomínio. Você topa? Ele falou, eu topo. E ele está com a gente até hoje. Foi um super parceiro, fez isso, quer dizer, ele trabalhou ali 3, 4 meses sem receber os honorários, só recebendo o dinheiro do motor para resolver o problema. E eu acho que é isso. Eu acho que a parceria é bem assim mesmo, de você tentar entender a situação que a outra pessoa está. E se você tem condições de fazer esse tipo de pedido, né? E a empresa tiver condições de fazer, eles vão fazer, porque eu acho que o mercado hoje ele é muito competitivo e às vezes a empresa não quer perder o condomínio. E a gente tem que pedir mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar lá, explicar e pedir ajuda, parceria, e deu tudo certo. Ah, muito legal isso. Quer dizer, você teve essa disposição de realmente você colocou a real, né? Jogou a real. Olha, a situação é essa. Daqui um tempo a casa vai estar em ordem. Imagino que você tenha até feito ali uma projeção para eles, né, de quanto tempo você precisaria para isso, até para poder, acho que, chegar nessa negociação. Mas também você teve ali uma boa conversa, né, para conseguir negociar com tantas empresas, né? Sim. Hoje, quando eu chamo o prestador para conversar, ele já põe a mão na cabeça e fala: Meu Deus, o que que vem por aí, né? Porque eu tô sempre conversando, eu tô sempre pedindo, por exemplo, então, aí a partir daí a gente começou realmente a fazer uma economia dentro do condomínio. Não aumentamos o condomínio porque a previsão orçamentária estava certinha, e aí a gente passou a fazer realmente uma economia e com o próprio valor do condomínio que o morador pagava, eu conseguia ainda ir fazendo um caixa. Então, por Ah, exemplo, eu tinha lá um problema crônico, eu cheguei no condomínio, a parte de manutenção estava muito ruim. Eu pensei assim, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa para fazer a manutenção? Eu não tenho condições de fazer isso. Chamei a empresa terceirizada e falei para a empresa, olha, eu preciso de um funcionário aqui, pelo menos 60 dias, cortesia. Vocês precisam me fornecer aqui um manutencista, eu compro o material e ele vai me ajudar nas coisas mais urgentes que eu tenho aqui. A empresa concordou também em fornecer um manutencista por esse período. Então eu tinha lá pergolado, eu tinha banco, eu tinha parte de pintura, eu tinha um monte de coisa que eu precisava resolver no condomínio, porque eu também não podia passar por esse momento e abandonar o condomínio. Eu tinha que tentar, paralelamente, manter o condomínio em ordem. Então eles me forneceram essa mão de obra, a gente comprou o material e aí a gente começou a fazer. Então em tudo isso foi economia. Economia que se reverteu para o próprio condomínio. E hoje a gente está com caixa muito bom. Na época a gente tinha um problema muito grande também de inadimplência. A gente ainda tem o ah, problema hoje. isso era A uma gente ainda pergunta tem aqui o que problema. o Rogério Rei, engenheiro civil, ele perguntou se a inadimplência era alta. Então, havia aí um problema de inadimplência. E havia mais de 20% de inadimplência no condomínio, o que pegava bastante ali no nosso caixa. Mas a gente começou a fazer um trabalho. Eu pessoalmente liguei para todos os devedores, ligava e falava: oh, é o síndico, a Ah, gente está passando por um problema difícil. O que que eu posso fazer para te ajudar?
em que forma que eu posso parcelar para que você consiga passar a pagar o condomínio? Então a gente foi negociando, e era bastante gente. Então o Nossa, morador me atendia, 20%, nossa, é bastante mesmo, nossa. de 350 apartamentos, mais ou menos 20% estavam inadimplentes. Então a gente conseguiu ir fazendo os acordos, esse dinheirinho foi entrando, a gente conseguiu reduzir um pouco a inadimplência. Então foi um conjunto de fatores. É lógico que não existe uma regra, uma receita de bolo, né? Cada condomínio é um condomínio, cada fornecedor é um fornecedor, mas a gente precisa ter assim um pouco de jogo de cintura e tentar identificar ali naquele problema o que eu posso fazer. Se o síndico identificar que você tem um problema de caixa, que você está arrecadando menos do que você está gastando, o recado que eu dou, a orientação é assim, no mês seguinte chama uma assembleia. Porque você tem que dividir esse problema com todo mundo. O condomínio não é do síndico, o condomínio é dos moradores. Então não adianta ele esperar 6 meses e depois chegar para o condomínio e falar, olha, eu tentei, mas não deu. 6 meses, ele acaba com o dinheiro do condomínio e a situação fica muito pior, né? Essa é uma postura de herói, né? De tentar resolver sozinho, eu vou fazer acontecer, e aí não dá certo. Porque tem coisas que não Ele vai dependem da competência, né? No caso ali, está arrecadando menos do que é a despesa real. Não tem como exatamente. você tirar esse dinheiro aí da cachola, né? Parece brincadeira, mas tem morador que acha que porque paga o condomínio, tá sobrando dinheiro. Tem É. condômino que liga para mim e fala assim, olha, o elevador quebrou. Fiquei 2 dias sem elevador. Você vai me dar um desconto no condomínio? Eu tenho direito a um desconto. Quer dizer, ele não entende que aquele dinheiro que ele paga é para pagar as contas e, eventualmente, se você tiver algum problema, aquele problema é de todo mundo, não é só do síndico, né? Não Então, tem às vezes, você lucro tem na umas coisas. arrecadação. Exatamente. Então, por exemplo, eu cuido de um condomínio e a gente estava com a conta bem justa, muita inadimplência por conta da pandemia. E assim, eu estou fazendo um esforço para manter as contas ali no azul, para não ter que chamar uma assembleia, porque já teve aumento. Então, numa assembleia anterior, a gente resolveu contratar um manutencista. Bom, eu cheguei no final do mês, eu estou vendo que a conta não está batendo ali, não está 0 a 0. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dispensar o manutencista. Porque vai me sobrar um pouquinho de dinheiro para eu manter as contas no positivo. A hora que eu acertar, eu chamo o manutencista de novo. Então eu tenho essa flexibilidade. Então o morador me liga e pergunta: ué, mas você mandou o manutencista embora? Então tira o valor do manutencista do boleto do condomínio. Quer dizer, eles não têm essa sensibilidade de entender que existe esse jogo. Hoje eu mando o manutencista embora, mas amanhã eu chamo de novo, entende? Uhum. A gente precisa ir trabalhando conforme o momento ali, conforme a onda, né? Você vai É, um- tentando dar seus pulos. e eu acho que isso que você trouxe, Hugo, é muito também do papel do síndico, dele ser aquele, aquele professor, né? O ter uma linguagem didática para você explicar, porque as pessoas elas moram no condomínio, tem gente que mora há anos em condomínio e ela ainda não tem a compreensão da dinâmica de como as coisas acontecem, como que é composta a cota do condomínio, o que são aqueles valores, por que divide em conta ordinária, por que tem os fundos. Então, é realmente um trabalho ali de educação para essa comunidade mesmo. E aí, conforme as pessoas vão entendendo como que as coisas funcionam, eu acho que vai ficando mais fácil. Só que também, assim, sempre vai ter gente nova, sempre vai ter aquele que não participa de nada, que não se atenta, não lê os comunicados, né? Então tem que ter também essa paciência, né? E às vezes o condômino ele fica chateado, puxa, aumentou o condomínio, nossa, mas você é um síndico ruim, você aumentou o condomínio. Para nós, que somos síndicos profissionais, para a gente, se pudesse ficar mais barato o condomínio, para nós seria melhor. Sim. Mas infelizmente, às vezes a gente precisa tomar medidas que não são populares, mas para manter a saúde financeira do condomínio, né?
Eu acho que é importante esse olhar, né? Saber o que, que dá para fazer naquele momento, o que, que não dá. Às vezes tem Uhum. morador, eu preciso que compre uma cortina para o salão de festa. Olha, nesse momento eu não consigo fazer isso, eu tenho que priorizar. Então são prioridades, né? Eu tenho que Uhum. manter o elevador funcionando, eu tenho que manter os porteiros recebendo em dia, eu tenho que manter a caixa d'água limpa. Então você precisa saber ali o que, que é prioridade naquele momento, né? É. E uma coisa aqui que você falou, né? Quando você percebe, né? O síndico percebe ali que a conta, a previsão orçamentária já não está mais, já não está mais sendo suficiente para cobrir ali as despesas. Um exemplo que a gente pode, que eu posso trazer até porque eu vivi isso há coisa de 7 meses atrás, quando teve a convenção, o acordo coletivo dos funcionários aqui de São Paulo, que aumentou, né, bastante ali, foi acho que 11%. 11%, e depois teve os 15% do Vale Alimentação do VR. No meu caso, que tem funcionários próprios, o impacto foi gigantesco, foi muito grande. A gente começou a fechar no vermelho ali, sabe, alguns milhares de reais por mês. E eu já, Uhum. 3 meses depois, já estava com uma assembleia agendada, levei a situação, porque a previsão que a gente tinha feito era bem menos do que os 11%, né? E aí a gente apresentou, olha, a situação é essa, e a gente vai precisar realmente ajustar novamente. E fizemos o ajuste. É impopular, mas, gente, a realidade é essa, não dá para tapar o sol com a peneira, né? E E parece então, que não, mas em poucos meses você acaba com a conta do condomínio. Porque imagina que sim, você tem uma previsão lá e a cada mês você te vai come fechando no 10.000 reais. negativo. É Exatamente. isso. Eu assumi um condomínio há pouco tempo, que, assim, entrei no limite, no zero, tava, o síndico consumiu todo o fundo de reserva, porque ele ia para a Nossa, Assembleia e pedia aumento. Os moradores, e não explicava direito por que, que eu preciso do aumento. Então o é, morador não aprovava o aumento. Ele começou, não vai aprovar o aumento, então vamos consumir o fundo de reserva. Ele consumiu mais de 200 mil do fundo de reserva, pagando conta ordinária, nossa. e chegou no limite quando eu entrei. Eu falei, puxa, mas você precisa explicar para o morador qual é a real necessidade de aumentar. Se você chega simplesmente e fala, gente, a gente precisa aumentar o condomínio. Ninguém quer aumentar condomínio, ninguém quer pagar mais condomínio. É. Agora, se você explicar, gente, a gente precisa aumentar por isso, por isso, por isso. Eu uso um exemplo muito assim bacana nas assembleias, quando eu preciso aumentar o condomínio, eu mostro tudo que a gente precisa pagar no final do mês. E eu falo, gente, para a gente pagar tudo isso aqui, eu preciso desse valor aqui. Vocês concordam? Ah, não, mas aumentando muito. Bom, então vocês vão escolher dessa fileira aqui o que, que a gente vai cancelar. Podem escolher. Vamos, portaria? Cada um divide, a gente coloca cada dia um morador na portaria para receber os Faz convidados, uma escala ali os, interna. isso. Ah, não, eu não vou para a portaria. Vamos para a próxima, limpeza. Vamos cancelar a limpeza e aí cada um se reveza. Limpa o hall, Aí, recolhe o isso. lixo. Exatamente. Aí quando você chega no final, o morador fala realmente não tem, o que, que a gente vai cancelar? Aí a gente pega e aprova o O aumento aumento. e o pessoal consegue enxergar aonde que está indo o dinheiro dele, entendeu? E você trouxe Então, exemplos muito, muito fáceis assim da pessoa identificar aonde que a grana vai. Eu conheço também uma administradora que uma vez falou para mim, né, que a questão assim, as pessoas elas precisam entender o quanto de conforto elas querem. Então você quer ali que tenha um faxineiro, um auxiliar de serviços gerais, um manutencista, um zelador, uma portaria presencial, o custo é esse. Agora, dá para a gente reduzir? Com certeza dá, mas para isso não vai poder ter. Por exemplo, cada um vai ter que descer com o seu próprio lixo, né, e colocar lá nas respectivas lixeiras. Vai ter que ter, então, a portaria nessa modalidade, ou a gente vai tirar de um horário e aí passa a ter só em outro e coloca a portaria remota como uma alternativa. E por aí vai, né? Tem várias, adia uma reforma, um novo mobiliário que estava querendo colocar, vai para uma área gourmet. Então é realmente um exercício interessante ali, bem didático, né, Hugo? em cima Gostei. disso, hoje mesmo eu recebi uma ligação de um proprietário, um WhatsApp.
olha, tá uma confusão na garagem, eu já morei em prédio como esse, a gente precisa ter um manobrista. Aí eu falei, legal. Um contrato de manobrista 24 horas hoje gira em torno de R$ 30.000. Nós vamos ter que dividir os R$ 30.000 entre 50 apartamentos. Tudo bem para você? Eu posso levar para a Assembleia essa sua sugestão. Ah, não, mas 30.000 por 50 é muito caro. Realmente, então a gente precisa manter a garagem sem o manobrista, porque hoje em dia o morador ele quer economia, mas ele não entende que a economia traz esses problemas, né? É lógico. E aí, então, você falou sobre levar para a Assembleia, conversar com os condôminos e aí deliberar em conjunto. E aí o Luiz Fernando, corretor, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber o que o conselho pode fazer para ajudar. Como que você lida com o conselho do condomínio, Hugo? Como que você compartilha decisões, ideias? Como que você conta com esse apoio dos conselheiros? Eu sempre, a primeira pessoa que ouve o problema do condomínio ali é o conselho, né? Antes de eu chegar numa assembleia, no morador, a gente divide com o conselho os problemas, oferta sugestões, ouve as propostas, as ideias. Mas assim, em todas as situações eu não tenho problema com o conselho. O conselho sempre dá cartão verde para a gente fazer o que a gente acha que tem que fazer, né? Eventualmente, alguma coisa que o conselho traga, vamos esperar mais um pouco. Se a gente acha que aquele é o momento, a gente fala para o conselheiro, olha, infelizmente isso a gente não pode deixar passar, a gente vai levar para uma assembleia. Existem coisas que eu acato, sim, e existem coisas que a gente não pode acatar. Eu acho que o conselho ele está ali, mas ele não tem a responsabilidade que tem o síndico, né? Tá Então, certo. muitas vezes ele te dá uma sugestão, mas se você perceber que aquele não é o caminho, se você achar que você tem que ir por outro caminho, vá. Porque no final o conselheiro não vai falar, olha, o responsável fui eu que falei para não fazer. No final o morador vai cobrar o síndico, esse é o ponto. E Mas assim, eu olha, sempre divido com o conselho, todas as questões são divididas, até porque às vezes você pensa uma coisa e ali na frente alguém te abre uma janela, explica e te mostra uma ideia diferente, um caminho diferente. E eu acho que é importante a gente ter outras visões ali daquele mesmo problema. bacana. E a Fátima Feixas Bastos, ela perguntou aqui, até você comentou um pouquinho de um outro condomínio, né? Que o síndico torrou o dinheiro do fundo de reserva. E aí eu acho que ela vive algo semelhante no condomínio dela, ó. E quando o síndico cisma que o fundo de reserva é para gastar todo mês, o que fazer? Aí o que que você recomenda para ela que é condômina? O que que ela pode fazer para que isso pare, né? Que haja essa consciência de que essa não está sendo uma atitude correta. É, eu acho que ela, como condômina, ela pode fazer um alerta, inclusive, para o síndico, né? Nesse caso, eu acho que o síndico não sabia, até pela inexperiência, ele era jovem, não era Tá. do ramo. Eu acho que ele não tinha a noção de qual era a função do fundo de reserva e de que ele não podia pôr a mão no dinheiro sem autorização da massa condominial e podendo ser responsabilizado por aquilo, né? Você gastar um dinheiro que você não podia. Então, eu acho que ela, como condômina, pode conversar com o síndico, explicar a situação e alertar que ele não pode usar o dinheiro e que se ele está precisando usar o dinheiro é porque alguma coisa está errada no condomínio. É. Nos nossos condomínios a gente não utiliza o fundo de reserva, esse fundo de reserva ele é excluído ali, vai para uma aplicação, o dinheiro vai ficar ali rendendo e precisa ter esse cuidado sim e se possível conversar com o síndico, porque muitas vezes ele não sabe, ele olha lá, para ele tem aquele X valor na conta e vamos que vamos. Mas precisa avaliar ponto a ponto ali se pode, o que pode fazer com o dinheiro e o que não pode.
E aí, entrando agora num outro ponto desse passo a passo para tirar o condomínio do vermelho, você contou que a inadimplência estava em 20%, é um índice bastante elevado, a gente sabe que o limite saudável é até 5%, né, ali no máximo, e não pode tirar o olho disso. O condomínio tinha uma régua de cobrança? Existia ali uma cobrança sistemática ou a coisa foi se acumulando sem haver até aquela cobrança básica de envio de segunda via de boleto, Hugo? Olha, ele tinha uma cobrança, mas assim, não era uma cobrança efetiva. Tanto é que quando eu comecei a ligar para os devedores, o próprio morador me falava: poxa, mas nunca entraram em contato comigo. Às vezes o morador ele até esquece de pagar o boleto e se a administradora ou o próprio jurídico não procura, a pessoa às vezes nem sabe que está devendo. Isso já aconteceu comigo. Então, uma série de boletos para pagar, num determinado boleto, na hora eu não consegui imprimir, acabei esquecendo, passou o mês e eu estava crente que aquele boleto tinha sido pago. Quando passou mais ou menos uns 11 meses, um advogado me ligou, 11 meses, um advogado me ligou e falou: olha, a gente tem aqui uma cota em aberto. Eu falei: olha, me admira muito a administradora demorar 11 meses para me procurar por uma cota em aberto, e realmente foi uma falha. Eu acabei esquecendo, enfim, acabei pagando com juros, com honorários de advogado, enfim. Mas eu vejo que foi uma falha, porque se a administradora tivesse no mês seguinte me alertado: olha, Hugo, tem um boleto em aberto aqui, você está sabendo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Você quer um boleto? Eu teria pago no mês seguinte, né? Porque foi realmente uma falha. Então, nesse momento, no condomínio, eu acho que faltou um pouco isso, assim, faltou um engajamento maior para tentar procurar entender. E o condômino, do outro lado, quando ele pode te explicar o que está acontecendo e você explicar para ele que você precisa daquela cota, talvez da parte dele ele vai fazer um esforço redobrado para no mês seguinte tentar pagar, porque ele sabe que ele está causando um problema para o condomínio. Então eu senti muito isso de retorno, de morador que, depois disso, morador que acertou, que pagou, mas que eventualmente atrasou, me procurava e falava: olha, Hugo, me desculpa, esse mês eu atrasei realmente porque eu tive um problema, mas pode contar comigo que no mês seguinte eu acerto os dois. Quer dizer, eu tive um retorno do morador nesse sentido, né? Ele mais preocupado com a cota, então foi bem Uhum. bacana. É. Eu fiz uma vez uma matéria falando sobre a importância de ter uma régua de cobrança no condomínio, realmente ter ali uns processos estruturados, né? Então, a cada X dias, então a pessoa não pagou o boleto, a cada X dias, sei lá, uma semana, 15 dias, manda automaticamente a segunda via. Vai mandando. Aí, até que chegou num ponto ali que vai virar o mês, entra num contato ou telefônico, ou manda um e-mail falando: olha, notamos que a sua cota está em aberto, está acontecendo alguma coisa, precisa negociar, está precisando mandar um segundo boleto, tem que ter uma iniciativa, tem que ser proativo o negócio, não pode ficar no reativo, senão é isso que você falou, chega ali, acumula 11 meses, né? Puxa vida, não dava para ter resolvido antes, porque fica muito pior, fica muito mais pesado para a pessoa. E a gente também sabe, né, Hugo, que tem gente que escolhe a conta que vai pagar no mês. Então, como tem É, juros baixos, né? Aquela coisa, então o condomínio deixa para depois. A pessoa prefere pagar mais o cartão de crédito, ou pagar a conta de gás, a conta de luz para não cortar, né? Porque é uma coisa ali mais essencial, porque no condomínio, infelizmente, a gente não pode colocar a pessoa para fora ou cortar os serviços, né? Ela continua ali uhum, usufruindo. Então, isso. nada como ter esse approach, proativamente chegar e conversar e cobrar de fato. Isso é uma atitude que tem que acontecer. Porque senão, você tem muita gente, muito síndico, muito condomínio que vai ficar sentado esperando a bola de neve ali só vai aumentar e não vai acontecer. Exatamente. E tem várias alternativas. Às vezes a administradora, não é o core business dela também essa parte de cobrança quando já começa a lhe acumular. Tem empresas aí de cobrança, de negociação extrajudicial, tem os escritórios aí de advocacia. É claro que vai ficando mais caro tudo isso, mas é preciso a gente usar aí os recursos existentes para que
o dinheiro não pare de entrar direitinho na conta do prédio, né? Lá o que que a gente faz? Como que a gente adota, né? O mês seguinte ao débito, eu peço para que a administradora tente receber. Então, ela tem ali, após o vencimento, mais 30 dias para tentar receber esse crédito. Legal. Passou 30 dias, a gente manda para o jurídico, porque aí já envolve os honorários do advogado. Então, a gente dá aquele tempo para a administradora tentar receber. Uhum. Como que a gente adota? Eu passo para os advogados o seguinte: 3 meses é o máximo de débito que a unidade pode ter. Passou de 3 meses, já pode entrar com uma ação. E aí a gente vai discutir isso lá com a ação andando, entendeu? Porque já teve casos de eu pegar condomínio que tinha inadimplente há mais de 3 anos. Quer dizer, o síndico deixou 36 meses aquela dívida parada. Nossa, Simplesmente não correu atrás para receber, não entrou com uma ação, não fez nada e o dinheiro ficou lá, um dinheiro que é do condomínio. Então, você adota procedimento, é processo e procedimento. Procedimento vai funcionar dessa forma. Então, para todo mundo é igual. Passou 3 meses, entra com ação. Se o morador quiser fazer acordo, a gente parcela. Eu sempre combino com o conselho qual é o limite que eu tenho para parcelar. E, eventualmente, quando foge um pouco daquele limite e a unidade tem um motivo razoável, então eu procuro o conselho para explicar e ver qual é a opinião do conselho. E eu tive até um caso recente que a unidade devia nesse condomínio mesmo, devia um valor razoável, o imóvel foi penhorado e a unidade me procurou querendo pagar em 60 meses. Olha, 60 meses é muito tempo. Se você olha para o seu vizinho que pagou ali mês a mês, suado, foi lá todo mês, manteve o condomínio em é. ordem, 60 meses, eu não faço esse parcelamento. Então eu expliquei para ele, olha, a gente tem uma alternativa. Se você quiser, eu faço uma enquete, eu não vou expor a unidade, eu não vou expor o dono da unidade, eu faço uma enquete, ó, pessoal, essa unidade aqui deve esse X, ela fez uma proposta de 60 meses, o que vocês acham? Concorda sim, concorda ou não concorda? E a enquete vai responder. Se a enquete responder que concorda, eu faço o acordo. Caso contrário, eu não faço. Passei essa posição para eles, acho que eles não se sentiram muito à vontade para fazer a enquete e acabaram não fazendo. Tá. Mas tem muito morador também que abusa, né? Poxa, agora eu quero pagar eu só posso pagar parcelas de R$ 300. Olha, infelizmente, nessa condição não vai ser feito o acordo. Aí é melhor deixar para o juiz decidir o que que ele considera justo, né? Exatamente, exatamente. É, mas é bem, bem complicado. Mas bacana você compartilhar como que você procede em relação a isso, a sua régua de cobrança. E aí, com essas atitudes, essas medidas que você tomou, Hugo, para quanto que caiu a inadimplência nesse tempo que você está lá como síndico? Olha, ela caiu mais ou menos para uns. Ela oscila um pouco de 12 a 15%. A Tá. gente tem muito morador que ele não paga o boleto na data, mas ele paga no mês seguinte. Então você tem aquele morador É que tem impontual. dificuldade. Isso. Mas assim, ele paga, mas sempre atrasado um mês. Então Aham. isso acaba mexendo um pouco na nossa inadimplência, mas ela passou a oscilar de 12 a 15%. A gente conseguiu dar uma reduzida. Nossa, Hoje a foi gente tem ótimo. é, hoje a gente tem um caixa bom que nos permitiu melhorar a academia, fazer obra. A gente ainda tem um crédito dos inadimplentes para receber significativo, em torno de R$ 230 mil, que é um dinheiro que está lá, e a gente vai acabar recebendo, ou recebe agora, ou recebe um pouquinho mais para frente, mas é um dinheiro que volta, esse dinheiro retorna, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, nessa história toda, fazer um condomínio saudável e conseguiu caminhar com as próprias pernas, sem precisar fazer rateio, sem precisar assim, passar por maiores dificuldades. É. Olha só, tem um comentário aqui do MR Luquete. O síndico deixou dívida de quase R$ 50 mil, além de sacar o fundo de reserva sem consultar a Assembleia. E o que poderia ser feito em termos jurídicos agora que conseguimos trocar o síndico?
É difícil falar um assunto que a gente não tem o domínio assim para dar uma opinião, né? Eu não sei o que aconteceu com esse síndico, eu não sei qual. De repente ele até tentou passar alguma situação na Assembleia, a Assembleia não aprovou, como o caso que eu contei aqui. Seria É, muito leviano da minha parte falar alguma coisa sobre esse síndico. Mas assim, eu acredito que uma análise jurídica num problema desse é importante. Você contratar um escritório de advocacia especializado em condomínio e verificar se dali houve alguma falha do síndico e se ele pode ser responsabilizado de alguma forma. Porque existe muito aventureiro. A pessoa entra é, ali, eu sou síndico, eu vou resolver, eu vou fazer, e aí ele causa um prejuízo absurdo para todo mundo, vai embora e nada acontece. Então ele precisa saber que toda ação tem uma reação e tem uma consequência. Se ele errou, ele precisa passar a pagar por isso. Uma dica que eu dou para os síndicos, e principalmente aqueles que estão iniciando, existe um seguro de responsabilidade civil, que o síndico pode fazer esse seguro, porque eventualmente ele pode ter um erro, né? Ele pode errar em algum momento e causar algum prejuízo. Então a gente, na minha empresa, a gente tem o seguro de responsabilidade civil, a gente nunca precisou usar, mas assim, a gente sabe que se eventualmente a gente causar algum prejuízo, a gente vai poder ressarcir o condomínio de alguma forma. Então, para quem está começando, eu acho que o seguro não é caro. A gente paga aí em torno de R$ 200 um seguro de R$ 500 mil. Você paga R$ 200 por mês para ter ali um seguro de 500 mil por mês, que pode ajudar o síndico que está começando, eventualmente, se ele cometer um erro, alguma coisa que ele precise ressarcir, ele pode se socorrer desse seguro. Então, acho que é uma coisa interessante. é. Entrou aqui uma pergunta da Juliana Bressan. Vale a pena contratar uma garantidora de crédito? Não foi o seu caso, né, Hugo? Você conseguiu resolver, você reduziu em 8% aí a sua inadimplência, que estava ali em 20%, foi aí para em torno de 12%, só ao estabelecer uma régua de cobrança e efetivamente cobrar os inadimplentes, né? Então, eu entendo que você não precisou recorrer a uma garantidora de crédito. Não, eu não tenho nada contra a garantidora de crédito, mas é um custo que você vai ter. Ela É. vai comer uma fatia desse dinheiro, né? Ela Uhum. é o trabalho dela, ela vai se Sim. antecipar, ela vai pagar ali as despesas e ela vai ficar com aquele crédito que ela tem direito. É É. como um cartão de crédito. Você usa um cartão de crédito, a empresa dona do cartão de crédito te come uma fatia daquele dinheiro. Se você não precisar usar o cartão de crédito, você não vai perder esse dinheiro. É. Então eu acho que o síndico tem que ir mais ou menos por esse caminho. Vale a pena eu perder essa fatia? Porque assim, a inadimplência, uma hora ela vai retornar para o condomínio. Porque o morador perde o apartamento, mas o condomínio não perde a cota condominial. Então, você tem que saber, em algum momento isso vai retornar. Eu consigo manter as contas em ordem para esse dinheiro retornar mais para frente? Não, eu não consigo. Então, pode ser que a garantidora de crédito seja uma Um opção. caminho, né? No meu, Aí, no meu caso, eu evito. uhum. Aí no caso para Juliana, o que eu posso te dizer, Juliana, te orientar é o seguinte: a gente fez uma matéria sobre cobrança garantida no condomínio, o que é, os cuidados, em que momento que deve usar. Então, se você precisar ter mais informações, entra no nosso portal sindiconet.com.br, tem um campo de busca, você escreve lá, cobrança garantida, e aí vai vir uma matéria sobre isso e tem tudo que você precisa saber. Tá? Então, resumidamente, é isso que o Hugo compartilhou aqui. Tem uma taxa que eles cobram pelo serviço deles. O condomínio, ele realmente precisa estar ali numa situação financeira muito crítica, com índice de inadimplência superior a esses 20% até que o Hugo falou, já ter esgotado as possibilidades de cobrança judicial, extrajudicial, ter régua, e aí continua tendo a inadimplência. Então, aí é importante realmente considerar esse serviço por um período de tempo até que as finanças do condomínio recupere esse fôlego financeiro, já esteja ali com condições
de pagar as contas certinhas, né? E também não é um serviço que é para ser sempre, é só por um período até que o condomínio possa voltar a andar com as próprias pernas. E hoje existem, assim, serviços de empresas, tem bancos digitais também que oferecem receita garantida, a administradora com taxas, assim, muito atrativas também, ou às vezes até com uma taxa muito pequena. Então, é uma questão de pesquisar se realmente você está precisando disso efetivamente. Então, dá uma procurada lá no nosso portal que tem mais informações sobre isso. E deixa eu ver aqui, entrou mais alguma pergunta aqui, Hugo. Deixa eu abrir aqui, que tá. Estou com 8 perguntas aqui que entraram na caixinha. Luiz Fernando pergunta o seguinte: quando o síndico não tem experiência e não faz a manutenção, o que o conselho pode estar fazendo? Eu acho que o papel do conselho é importante, inclusive, nesse momento, né? De cobrar o síndico, de cobrar uma atitude do síndico, né? Precisa ver o porquê que ele não está fazendo. Em algum momento você pode não fazer uma manutenção porque, por exemplo, naquele momento você não tem o dinheiro. Pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. Eu querer fazer uma manutenção e, puxa, agora, por exemplo, num condomínio que eu trabalho, hoje eu quero mexer no Pet Place. Eu acho que o Pet Place está ruim e ele merece ali um cuidado especial. Só que quando eu olho para minha conta bancária, eu não consigo ainda mexer no Pet Place. Então o morador vem perguntar, poxa, mas você não vai fazer nada lá? Tá ruim. Eu sei que tá ruim, mas eu estou tentando fazer um caixa para num determinado momento eu ir lá e resolver o problema do Pet Place. Então aí depende da manutenção, mas assim, eu acho que um alerta do conselho, dizer, opa, olha, a gente tem condição, tem o dinheiro, aqui está precisando, eu acho que é super válido, né? E o próprio morador do condomínio cobrar, então eu sempre recebo cobranças ali no meu WhatsApp, olha, precisamos melhorar isso, precisa, porque eu não moro no condomínio, então é diferente a visão do síndico profissional que vai ali num determinado horário e do morador ele sente os espaços, né? Ele vê uma luz queimada, então vira e mexe, o morador me manda ali uma foto de uma luz queimada. Ó, Hugo, tem uma luz assim, eu agradeço, obrigado por você ter me avisado, porque eu não estou ali todos os momentos. Então esse feedback é muito importante para a gente, né? Sim. Aí uma outra pergunta que entrou aqui Projects Evolution. Existiam contas sendo cobradas diretamente no saldo da ordinária e fora da previsão orçamentária? Quando você pegou o condomínio lá atrás, que ele estava lá com os Entendi. problemas? Não, eu não me recordo, eu acho que não. Eu acho que o que estava sendo cobrado estava na previsão orçamentária. Tanto é que depois que a gente fez todos os ajustes, tudo encaixou, o dinheiro era suficiente para pagar todas as contas que estavam ali. Eu acho que foi mais desorganização mesmo. Ah, vai fazendo, vai parcelando. E eu acho assim, o condomínio tem dinheiro para pagar, tem no caixa, quebrou, dá para pagar. Para que parcelar se você tem? Você vai ter que pagar do mesmo jeito. Não Então precisa esticar, né? aquilo vai mascarando o seu caixa, entendeu? Porque daqui a pouco você não, no nosso caso, que a gente administra mais de um condomínio, então tem momentos que você não consegue lembrar, puxa, mas eu parcelei lá, parcelei aqui. Então, eu acho assim, tem o dinheiro? Tem. Dá para pagar? Dá. Então vai lá e paga. Isso mesmo. Parcelar é só em último caso. A Rosimeire, nossa, o sobrenome dela é complicadinho aqui. Ela pergunta se você teve que aumentar a cota condominial. Você disse que não precisou, né, Hugo? Porque a previsão orçamentária estava correta, aí você tomou Para essa você, série de medidas, né? para você ter uma ideia, a gente foi aumentar a cota condominial 3 anos depois. Olha, Durante 3 anos a gente manteve a mesma cota e eu só aumentei porque veio o dissídio e aí realmente eu não ia conseguir manter o pagamento em dia. é, Então a gente conversou, síndico, o conselho falou, não, realmente agora a gente precisa pedir o aumento porque não vai dar para segurar. Então a gente é. ainda ficou 3 anos com a mesma cota que eu peguei o condomínio, sem aumento de condomínio. Nossa, muito bom. A Rosimeire também mandou uma outra pergunta.
Se a conta ordinária está no vermelho, é permitido resgatar todos os fundos? Fundo de reserva, fundo de obras e 13º, para poder cobrir? Acho que não, né? Ó, eu entendo assim, se você está com o ordinário no vermelho, você não vai poder ficar devendo, porque vão cortar a luz do condomínio, a terceirizada vai pegar os funcionários e vai embora. Então, o que, que eu acho? Eu acho que ela pode sim pegar para pagar, mas ela tem que imediatamente chamar uma assembleia É. para ratificar aquela atitude. Gente, olha, foi um momento de desespero, nós estamos no vermelho, eu tenho conta para pagar amanhã, então eu fiz isso daqui, tudo bem? Aí ela avisa a assembleia, Tá. porque ela não vai deixar cortar a conta de luz do condomínio, por exemplo. É. Então, ela usa o dinheiro ali numa questão de urgência, emergência, Isso, chama a assembleia para compartilhar imediatamente. ali e já trata de aumentar o valor, né? Para recompor Exatamente. também esses fundos que acabaram sendo usados. Perfeito, isso mesmo. Tá? Deixa eu ver o que mais que entrou aqui de pergunta. Ó, essa aqui é uma pergunta interessante do Jaques. É interessante realizar uma auditoria externa nas contas do condomínio ao assumir como síndico? Você já fez isso? Você tem isso como prática, Hugo? Olha, nesse tempo todo de síndico profissional, tem uma coisa que a gente aprendeu e que a gente adota. A gente assume um condomínio, a primeira coisa que a gente faz é pedir para o conselho escolher uma auditoria de confiança do conselho para o condomínio. Não é caro, você vai gastar em torno de 400, 500 reais por mês para uma auditoria, e é fundamental. Às vezes as pequenas coisas passam. Passa na pasta, e você não percebe. Então, se você deixa um período muito longo, por exemplo, você vai pegar lá um condomínio e vai pedir uma auditoria de 3 anos. Quer dizer, o que você pode pegar ali é um valor muito alto, e ao passo que se você pegar mês a mês, você vai ali, corrige, resolveu o problema, chega na hora da aprovação das contas, a auditoria deu um ok para aprovação das contas, a coisa flui muito bem. Então, se o síndico puder, assim que for contratado, já contratar uma auditoria externa, é fundamental. É, E é o que a boa. gente faz. Olha, entrou uma outra pergunta aqui da McLane 201. O que colocar na previsão orçamentária do ano? Quais itens? Acho que é isso, né? Quais itens para ter uma boa previsão? Aí, primeiro, assim, antes de você até comentar, eu já vou dar uma dica aqui para a McLane e também para os nossos outros, para a nossa audiência aqui. Gente, no portal do Síndico Net tem um guia específico sobre previsão orçamentária, como fazer bem feito. Tem uma matéria mais recente que é previsão orçamentária inteligente. Então, entra no nosso campo de busca e digita lá previsão orçamentária que você vai vir ali como resultado várias páginas desse guia e você pode navegar por esses conteúdos para você ter ali o passo a passo de como fazer uma previsão orçamentária, mas o Hugo vai trazer aqui o segredo de como que ele faz a dele. Então, olha, a previsão orçamentária, eu acho que ela tem que englobar tudo que o síndico pretende gastar ali no ano. Então ele vai pegar a terceirizada, ele vai pegar as empresas que prestam serviço de bomba, de portão, lavagem de caixa d'água, detetização. A gente tem condomínio que coloca até as festas que eles vão fazer durante o ano. Então, por exemplo, a gente teve um condomínio agora que gastou na festa junina, agora na festa junina, 30 mil reais. Contratou as barraquinhas, era comida à vontade, tudo livre, free. Mas eles se prepararam para aquilo. Eles fizeram ali um caixinha na previsão orçamentária, todo mês um dinheirinho para aquela festa. Então, na previsão, você tem que sentar com o conselho e dizer, olha, o que vocês querem fazer? Nós vamos fazer só o básico, que são essas contas mensais, ou a gente vai pensar também num dia das crianças, numa festa junina, num evento qualquer que o condomínio queira fazer. Tudo isso tem que estar na previsão orçamentária.
Porque se você tentar fazer, não prever na previsão e tentar fazer fora, você vai usar um dinheiro que não estava destinado para aquilo. Então, em algum momento, pode faltar dinheiro em alguma casinha daquela ali que você previu e vai acabar usando o dinheiro onde não era para usar. Então, o ideal é sentar com o conselho, porque cada condomínio é um condomínio diferente. Vai ter condomínio de gente mais jovem, vai ter condomínio de gente mais velha, vai ter condomínio que tem muita criança, vai ter condomínio que não tem criança nenhuma. Então, você tem que pensar com o conselho, bom, o que a gente vai fazer aqui? E, a partir daí, montar ali a sua previsão orçamentária. É lógico que se você inchar muito a previsão orçamentária, o seu condomínio vai ficar altíssimo. Então, você tem que identificar o seu condomínio, ver o que ele quer fazer ali durante o ano e ir ajustando e de preferência olhar para o passado. Bom, no ano passado a gente gastou o quê? O que foi fundamental para a gente? Aí você ajustar para o ano seguinte, para não faltar nada. Olha, a Roberta Zampol trouxe aqui uma pergunta, né? O que você acha do banco digital para reduzir as tarifas bancárias? Sabe informar se os boletos também são registrados? Olha, Roberta, um comentário assim que eu faço antes do Hugo também trazer a opinião dele. A gente tem matérias no portal que falam sobre conta digital, então acho interessante você dar uma lida, você pesquisar, porque é uma novidade que já está aí no mercado condominial já há alguns anos, né? Banco digital já existe há bastante tempo, assim, de forma geral, para empresas, para pessoas físicas, e também tem bancos já operando para o segmento condominial. Mas o que eu posso te dizer sobre boleto, tá? A gente divulgou uma matéria no boletim da semana passada sobre boletos falsos, né? O golpe do boleto falso. Procura essa matéria no portal. Lá tem as orientações e as informações da Febraban. Boleto é obrigatório ser registrado, independente se o banco é isso ou aquilo. É uma determinação que está lá, tem uma portaria da Febraban, isso já é desde 2017 que está valendo. Então, sim, os boletos são obrigatoriamente registrados. Então, essa não é uma preocupação para você, tá bom? Hugo, tem algum comentário? Então, eu ainda uso os bancos de linha normal aí, né, do mercado. É, eu só prestaria atenção no banco que a pessoa vai procurar ali, sendo digital, mas teria que ser ali Tem um algum banco lastro, né? confiável, porque a gente não sabe aí, é muito banco saindo ultimamente e até assusta um pouco. Mas eu ainda vou ainda estou Os indo tradicionais. nos bancos tradicionais. É, Até porque a responsabilidade é grande, né? Então, para você. Veja, você cuidar de condomínio não é como você cuidar da sua conta pessoal. Eu tenho conta em banco digital, mas assim, é a minha conta. Agora, eu pôr a conta de uma massa condominial num banco é um pouco complicado. Então, eu iria, se eu optasse por isso, eu iria ali num banco. Existem bancos grandes aí que já estão digital, né? Eu sim, iria nesses bancos que tem um lastro confiável. tá certo. Olha, já passamos aqui do horário, hein? Já deu aqui 19 horas e 10 minutos. Gostei aí da participação do pessoal, muitas perguntas, muitos comentários, o pessoal também compartilhando experiências, e o chat aqui também bombando, o pessoal aí até com outros tipos de pergunta que fogem aqui da nossa temática, né? Então, mas é bem legal porque é bom a comunidade estar trocando, estar em contato, compartilhando as experiências, o conhecimento. Acho que isso é o que faz aí do Síndico Net esse grande portal, e porque fomenta esses espaços também para as conversas entre os síndicos. E, Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por você compartilhar do seu conhecimento, do que você fez aí, é um case de sucesso, revelando aqui para a gente quais foram as medidas, esse passo a passo que você tomou para resolver os problemas financeiros desse condomínio, né? Imagino que em outros condomínios da sua carteira você também tem aí
medidas semelhantes, ou, como você disse, cada condomínio é próprio ali com as suas peculiaridades e demanda também um exercício, um planejamento específico, customizado, porque cada realidade é uma, né? É verdade, é isso mesmo. Mas a gente está chegando aí ao final de mais uma live. Obrigada, Hugo, porque Eu que você também agradeço. esclareceu aí as dúvidas da nossa audiência, várias perguntas. Se a gente ficasse aqui, mais perguntas entrariam, né? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Eu fico à disposição para os colegas aí que tiverem dúvidas, que quiserem um auxílio, uma ideia. Eu fico aí à disposição, podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar. Eu acho que o canal de vocês é sensacional para os síndicos, para os moradores de condomínio. Eu acho que é um canal importantíssimo e eu estou aí à disposição de vocês. Obrigada, muito obrigada também para a nossa audiência, pela participação de todos. Então, até a próxima live, o próximo webinar do Síndico Net. Tchau, tchau, boa Valeu, tchau, noite. tchau. Obrigado.